Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Game RS. Esse podcast lindo e maravilhoso que tem a pretensão de contar um pouquinho da história do desenvolvimento de jogos no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Lucas Figueiredo, eu sou o diretor de áudio na Radioativa Game Sounds e tenho aqui comigo André Pazzi. Obrigadão, Lucas, obrigadão. Eu sou o André Pazzi, sou professor aqui da Escola de Comunicação, Arte e Design da PUC, Famecos, sou pesquisador de jogos digitais e, como o Lucas falou, nossa missão é contar as histórias antes, quando você não imaginava que existiam pessoas no Rio Grande do Sul fazendo o jogo e fazendo bem o jogo. Então, a nossa missão é estávamos comentando com o Thiago, nosso convidado de hoje, antes, que nós queremos colocar em áudio, colocar em vídeo histórias que estão na cabeça dos devs e que nós queremos que os devs ouçam e não repitam. Erramos por você, acertamos por você. E hoje, felizmente, tem uma boa coleção de acertos para a gente conversar com o Thiago e a gente pensar bastante sobre como é, ou como é que, uma coisa que a gente gosta de lembrar, assim, esse estar num estado e eu já vou deixar quase a letra para o Thiago. Thiago Bulhões, professor universitário, depois a gente vai te pedir para te apresentar um pouco mais, mas assim, que é professor universitário, e o Thiago foi um dos fundadores da Napalm, que é uma das empresas assim, que ajudou a capinar, ajudou a plantar essa indústria de jogos do estado. Então, assim, antes de tudo, brigadão, Thiago, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente hoje. Então, é um prazer estar aqui, né? Legal falar sobre a história dos jogos, assim, dessa comunidade que era uma coisa legal, assim, que eu acho que tinha na época, assim, né, desse primeiro momento, assim, da indústria de jogos, que eram pouca gente, mas todo mundo se conhecia, todo mundo trocava, tinha uma vontade muito grande, né, de colaborar, de acertar, de cravar uma bandeira mesmo. Então, é isso, né? Então, bom, sou o Thiago Bulhões, sou professor da SPM já há 20 e poucos anos, né? Sempre dando aula de animação, 3D, mas por ser professor do design da APP, sou formado em arquitetura, né? Então, eu começo num retrospecto, história longa, rápida, né? Começo com 5 anos, assim, tipo, na Escolinha de Artes do Estado, aí que eu começo a ir pro lado mais de arte, né? Então, desenhava, fazia argila, madeira, fiquei até os 15, 16, então sempre fui o cara que desenhava mais a galera, que fazia as camisetas das festas, fazia capoeira, fazia as camisetas, desenhava, sempre fui o cara mais artistão. Aí meu pai era advogado, passo na URGS em Direito, na URGS, faço 1 ano e meio, tenho vontade de botar fogo naquele negócio, odiei do fundo da minha alma, tinha vontade de pegar aqueles códigos civil, fazer uma pilha e botar fogo, e aí saio e vou para arquitetura. Aí na arquitetura já é uma parte criativa, bem legal. Foi bom porque me ajudou muito nessa ideia de projeto, assim, essa noção de projeto, que foi uma coisa que me ajudou bastante. E também tinha essa questão da computação começando, né, muito forte naquela época já. Então, tinha essa questão, por exemplo, apesar de meu pai ser advogado, ele sempre estimulou muito. Meu irmão mais velho fazia ciência da computação, a gente teve computador muito cedo. Tinha um vizinho meu que era... Então, nós tínhamos o TK-85, para a história mesmo, tipo, tinha que ligar o 3 em 1 ali, fazer um barulho, fita cassete, aquela coisa toda. Então, tive assim, esse acesso à questão digital muito cedo, na época, quase ninguém tinha computador em casa, né? Meu vizinho também, tinha minha idade, o pai dele tinha chegado um mestrado e nos Estados Unidos ele trouxe um Apple II na época. Então, tinha que era uma máquina de escrever gigante, né? Que era aquele Apple II com os discos flexíveis. O velho era médico, passava o dia trabalhando, nós passava o dia lá jogando Shoplifter River Raid no negócio. Aí entro na faculdade, né? Na faculdade aí foi fácil para mim, porque assim, eu já tinha a visão espacial da arte, trabalhar com argila, coisas, serigrafia, enfim, e já tinha a base da computação. Então, meio que para computação gráfica foi um caminho meio natural para mim, né? Então, tinha bastante facilidade já e comecei a trabalhar com 3D.
Aí começo a fazer maquete eletrônica, essas coisas. Aí começo a vou para animação. Aí trabalho com vários curtas e coisas para cinema, de animação. E aí depois... Aí já começo a dar aula também, né, na SPM. E aí, em 2008, a gente funda a Napalm com 2 ex-alunos meus, que eles se formam e a gente monta a empresa. E aí começa... A gente já começou aqui o papo, né? Mas só para não deixar batidos, só vamos fazer um rápido lembrete, né? A AD Jogos é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio Grande do Sul. E esse podcast ele é uma parceria da AD Jogos, do Cluster Game RS, o ecossistema de produção e pesquisa sobre jogos, da Fapergs, Famecos, Estúdio ProHub e Radioativa Game Sounds. Então, depois vai nas nossas redes ali, segue a galera, dá aquele joinha. Enfim. Vamos. Deixa eu fazer uma coisa só pra gente colocar a data e brincar com o Thiago um pouco. Thiago, tu te forma em que ano? Na faculdade? É. 98, 99, por aí. Ah, é bem essa coisa de capinar. Uma coisa que o Lucas, a gente vai andar, a gente gosta de pensar assim. Você falou, tipo, tá, eu olhei como é que eu ia brincar contigo. Tu trocou o código civil pelo código de computador. Tipo, perdão a piada, mas ela até aí foi, mas tem que ser feito. A Napalm começa bastante entrando pela parte de animação. Como é que foi olhar e dizer assim, pera aí um pouquinho, eu já estou usando o computador para fazer uma sequência. Agora, será que eu consigo fazer o computador para fazer uma sequência que ela é interativa? Como é que é essa mudança de vocês olharem e falar assim, peraí, eu sei usar o computador para fazer uma animação. Como é que essa mudança opera com vocês, assim, se a gente fizer um jogo? Sim, isso é interessante, porque ninguém tinha muita experiência de ter tido empresa, eu trabalhava, enfim, em projetos, muitos de lei científica, cultura, etc. Projetos grandes, mas que eram projetos que não estavam no nome da minha empresa. Então, ninguém tinha muita experiência. Também não se falava tanto de empreendedorismo, nem nada, né, na época, né? Então, a gente começa bem errado, na realidade, né? Tipo assim, como a maioria das empresas, eu acho que de jogos começam assim mal estruturadas tu começa por amizade e por afinidade. Aí tu tem 3 caras que fazem basicamente a mesma coisa. Então, tu já tem um problema de... Sabe, se eu fosse recomeçar uma empresa hoje, com certeza a gente vai entender depois por que tem mudanças na empresa, etc. Porque, obviamente, a gente começou tudo errado, né? Porque eram 3 clones, né? 3 caras que gostavam da mesma coisa, que era de 3D, mas ela já começa fazendo jogo, tá? Deixa eu explicar, assim, não como desenvolvimento completo, mas é que eu venho do cinema, da animação, mas o Marcel já trabalhou bastante tempo na Souls Logic, acho que vai ser o grande berçário aqui do Rio Grande do Sul, né? O que vai botar muita gente, assim, dessas primeiras gerações passam pela Souls Logic, acho que ela tem um impacto muito relevante, importante nessa época. Então, a gente já sai, só que a gente fazia só a parte de arte, que na época rolava bastante, né? Então, tu pegava e fazia os modelos para jogos grandes, até porque todo o esquema era muito diferente, não existia mobile, não existia celular. Cara, era um universo completamente diferente. Então, para ti trabalhar com o jogo, tu tinha que ter uma licença da Sony, alguma coisa que, cara, nenhuma empresa no Brasil tinha que... A própria Souls Logic, que era gigante na época, para os padrões da época, ela fazia outsourcing, ela era terceirizada das outras porque ela não conseguia lançar o jogo direto dela. Então, e nós era o terceirizado, né? Então, tinha a parte de publicidade, de animação que a gente sempre manteve, mas quando entrava o jogo, muitas vezes entrava por ali. E também vinha trabalho de fora, muito, era comum, assim, essa parte de jogo dificilmente vinha, claro, não tinha um mercado de jogos aqui no Brasil, então não vinha, mas vinha, que até era meio estranho, assim, porque nós não tinha, assim, essa maturidade comercial, então, tipo, nós não tínhamos um site em inglês para captar, nós não tínhamos uma série de coisas, mas os gringos nos achavam pela comunidade, a comunidade também de 3D no mundo era pequena, hoje, né, perto do que é hoje. Sim. Então, os artistas se conheciam, tu tinha... mesmo na parte de animação, depois aqui no Brasil vai surgir o Nimbo também, que eram os guris que foram meus alunos ali, o da Pé Grande, ali o Galvão, o Vedana. Então, tu cria uma comunidade que a galera se conhecia por nome, porque eram poucos.
estavam postando nos fóruns, né, o que tinha feito, o que tinha aquilo. Então, acabava que vinha trabalho meio que do além, assim. Daqui a pouco chegava, vocês fazem um e-mail em inglês, dizendo, vocês fazem, estou precisando de um modelo assim. Beleza. Fazemos. Mas aí era animação e modelagem, basicamente, textura. Depois, aí a coisa começa a crescer, estruturar um pouco melhor. E a gente tinha um esquema que durou bastante tempo, que tinha escola também. Como tinha muita gente com vontade de aprender, a gente criou, e tu não conseguia trabalhar o 3D da forma que a gente imaginava na faculdade, era difícil, por interesse. A gente criou, que funcionou muito bem por muito tempo no início, que era na Palm School. Uhum. Então, a gente era no Praia de Belas, lá naquele edifício, com uma vista maravilhosa para o Rio. Era um monte de computador bacana e nós dava aula para o cara que queria trabalhar com 3D e jogo. Então, muita gente boa formou lá, né? Passou por lá, quem queria... era o lugar que... Quem queria aprender 3D valendo era o lugar que tinha na cidade, né? Então, era sempre turma cheia. Então, a gente ficava nesse tripé, assim, né? Um pouquinho de animação. E aí, com o tempo, e já tendo mais estrutura financeira mais organizada, aí a gente começa o desenvolvimento. Aí a gente começa a chamar o pessoal de programação para fazer o jogo completo. E também com uma boa escola também servindo para olhar bons profissionais e daqui a pouco puxar para algum projeto. Sim, Capital, sempre. Captar talentos. Isso é uma vantagem da aula, né? Sempre consegue gente boa, né? Então, categoria de base. Isso. Há muitos ali que... E aqui o Rio Grande do Sul é um celeiro ali. Tu pega ali não só o pessoal que passou pela Softlogic, mas Aquiles, pela gente, um monte de estagiário nosso e funcionário mora no exterior, trabalhou, muita gente boa passou, né? Então, não só... Tem também a galera ali de animação ali, agora esqueci o nome. A Neurama também, a Miyagi, com a parte de maquete eletrônica e animação para publicidade. Então, aqui acabou com o tempo, né? Foi consolidando um hub de talentos mesmo, assim. Eu acho que muita gente boa passou. Mas nessa época era muito forte isso, né? Tinha escola, a escola era bem forte. E nessa pegada, então, assim, vocês começando, vindo da animação, começando os primeiros projetos com desenvolvimento mesmo, como é que tu via, como é que era a tua percepção do mercado na época, do mercado gaúcho? Cara, a gente surfou um pouco na parte de advergame, bastante, e isso aí depois explica algumas mudanças depois, assim, né, que aí acontece, nós tínhamos aquele problema de formação inicial, que eram 3 clones, né, 3 caras que faziam a mesma coisa, mas tinha tendência diferente. Eu e o André, a gente via mais, estava mais interessado na parte de serviço, né, de usar, e o Marcel curtia mais a parte de querer desenvolver o jogo dele, de ter uma coisa mais autoral, mais jogo comercial mesmo, ir atrás de publisher, essas coisas. E aí daí que muda, né? Então, aí como a gente já tinha um portfólio bacana, a gente acertou com ele que a gente ficava com a marca, mas ele ficava com a escola. Então, ele segue, aí ele vira Elemental depois, né? Ele muda para Elemental e segue ali mais um tempo com a escola. E a gente segue focando aí na parte corporativa mesmo, que é o que a gente está até hoje, né? Então, mas tranquilo, assim, tipo, me dou bem com o Marcel até hoje, falo com ele, só que são tensões que vão acontecendo ali, mas acho que a gente resolveu bem, assim, dentro do possível, e ficou legal para todo mundo. Ele ficou com o que ele mais gostava, que era a parte da escola, eu já dava aula, o André também já estava dando aula no Senac, então já está totalmente de saco cheio de dando aula, então a gente queria mais focar na parte do serviço. Deixa eu fazer uma coisa bem técnica, mas que é importante para quem está acompanhando, para o pessoal que vem. Esse foco, tu falou assim, a gente aproveitamos um pouco o advergame e depois também olhar do serviço. Às vezes um jogo, e me corrija se eu estou errado, na empresa é informação, na empresa que está precisando de portfólio, na empresa que está precisando aprender algumas coisas rápidas. O advergame vinha e hoje o serviço vem como talvez um projeto menor, mais rápido, que ele viabiliza a empresa e também permite que eu aprenda um pouco. Tem um pouco essa dinâmica, assim. Assim, eu acho que são coisas diferentes. Assim, no início foi assim meio bagunçado, mas é que a empresa era muito... A gente tinha pouca experiência nessa questão assim, administrativa e, enfim, de entendimento do mercado, que... Mercado é uma coisa que tu pode falar, cara. Tu só vai entender quando tá no meio dele.
entendeu? Não adianta. É só ali que tu vai ver a realidade mesmo de como as coisas começam a funcionar. Mas, com o tempo, a gente se especializou realmente. Tipo assim, a gente trabalha muito com jogo, a gente tem vários jogos ativos, só que para corporações. Então, é diferente, a gente foi para um outro lado. E, sim, acho que a maioria das empresas da AD Jogos aí trabalha com desenvolvendo seus próprios jogos, ou para publisher, a coisa mais do jogo lúdico. A gente foi muito para o Serious Games e a gente aprendeu a trabalhar. Entendeu? Então, hoje a gente é muito tranquilo, está muito consolidado no mercado nessa parte. Por isso que a gente está há 17 anos, né? 17 anos a gente viu 50 mil empresas surgir, aparecer, desaparecer. Tendências aparecerem, saírem. O Advergame entrou na moda, saiu da moda, e a gente continua. Então, por exemplo, a gente tem jogos muito para treinamento corporativo. A gente ganhou o Top Ser Humano com o Planeta Labs, que a gente fez para treinar a base da Labs. A gente ganhou para a Coopercarga, que é nosso cliente há 7 anos, cara. Tipo assim, a gente tem jogo e a gente mantém a universidade corporativa deles também. O G8, que é um jogo para treinamento corporativo também, mas, cara, que está rodando desde 2018, cara, 2019. São 6, 7 anos com contrato ativo. Passamos pela pandemia, então a gente brincou até, né, na pandemia, disse, cara, quando teu contrato se mantém no meio da pandemia... Um baita sinal. É que tu está trabalhando direito. É um baita sinal. Porque assim, cara, os caras que nos contrataram foram demitidos, entendeu? O setor que nos contratou, que era de inovação, foi fechado, mas a gente continuou com o contrato. Então, a gente acho que agora a gente pegou o jeito. Agora a gente pode dizer que sabemos trabalhar, mas é uma escola, assim. E é uma escola que eu acho que muita gente, mesmo assim, de jogos, muito comum, não está preparado. Assim, sabe? Tipo assim, é um mercado bom, cara, é um mercado que dá para te viver, mas é aquilo, não é o que tu quer, é serviço. Então, tu tem que vestir a camiseta do cliente. E uma coisa também que a gente entendeu e que funciona muito bem hoje lá, que é essa questão de tu... e aprendi muito com consultores, coisas trabalhando com a gente, alguns publicitários, que tipo assim, é tu vestir a camiseta de verdade do teu cliente, tipo assim, não da boca para fora, não... Porque hoje... Por exemplo, eu até falo para meus alunos, cara, nem segue esses design rumors, essas coisas, cara, porque eu acho que são umas coisas que são engraçadinhas, mas eles incitam um comportamento que não é legal. Tipo, não é legal tu debochar teu cliente chamado de burro, tipo, que é muito comum, assim, na parte criativa. Ah, o cliente é um idiota. Cara, o cliente nunca é um idiota, velho. Se o cara tem uma empresa lá de faturamento, primeiro o cara não é, depois, assim, o cara tá te pagando, é um puta desrespeito, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem uma questão muito... muita gente não cola no mercado, não consegue trabalhar por uma falta de entendimento mais profundo do que é e do respeito que tem que ter pelo teu cliente e aceitar a crítica como uma parte natural, entendeu? Tem uma galera que tem muita dificuldade de receber crítica e também o processo, aquilo que você estava falando. Tipo, se tu tem um bom processo, tu chega no resultado com uma forma bem mais tranquila, mas tu tem que estar disposto ali a ouvir, a entender, né? Então, nesse ponto, a gente amadureceu bastante, assim, como empresa, assim, evoluiu bastante. Até como um companheiro de outsourcing, que eu trabalho com outsourcing de áudio, né? Também vai muito disso de tu... qualquer input que o teu cliente está te dando, cabe a ti também conseguir interpretar e entender, porque muitas vezes ele não vai ter a linguagem técnica, mas o que ele tá... Mas ninguém conhece a marca melhor do que ele. O público. Exato. É uma puta arrogância, cara. Tipo, tu pega ali... sim, eu sou professor do design, mas eu meto pau, eu falo assim, cara, você tem que sair da design centrismo, entendeu? Tipo, pô, eu brinco que é a igreja do design de Deus, cara, tipo, sabe... Negócio não é tudo sobre design, entendeu? Tipo, cara, se o produto funcionar, entendeu? Tipo, o cara tá há 30 anos no mercado, o cara conhece o mercado, o cara conhece a base dele, o cara conhece o cliente dele, tu vai achar que tudo é merda, tu que descobriu o mercado dele, a empresa dele, semana passada, tu vai ensinar o cara como é que se faz, entendeu? Porque tu é um ser mítico que, cara, não é assim que a coisa funciona, entendeu? E muitas vezes ele não é estratégico, não é relevante, tem um monte de produto que funciona porque ele tem cara de barato, porque ele é simples, entendeu? Se eu pegar ali o mercadinho da esquina e dar um banho de loja e transformar no Zafra, ele quebra. Porque o cara que vai lá, o cara pobre, que vai de chinelo de dedo, porque ele se sente confortável lá.
Sim. Se tu der um banho de design, o negócio quebra, velho. Não é o mercado dele, não é assim que funciona. Então, não adianta tu pegar a tua visão... é essa questão de empatia, assim, porque a galera quer que todo mundo seja empático consigo, mas não desenvolve empatia com ninguém, entendeu? Então, tipo, aí fica estranho. Para ti, sabe, conseguir sobreviver no mercado corporativo, assim, tu realmente tem que desenvolver uma empatia real e vestir a camiseta do teu cliente mesmo e defender ele dentro do possível, né? Até para te poder, quando for te impor em coisa que tu acha que não vai dar certo, tu também ser mais ouvido, né? Deixa eu brincar com o algoritmo na Palm, o algoritmo Thiago. Olhando para... Eu recebi o input do cliente, a marca de vocês é entender, ouvir o cliente, entender o que ele precisa, mas também colocar um pouco de vocês, também entender um pouco das referências de game design de vocês. Sim, e colocar aqui como é que... Sim, não. Isso é um ponto bem interessante que tu traz, assim, porque assim... Cara, tu tem que resolver o problema do cliente, tá? E na expectativa do cliente. Uma coisa que a gente desapegou muito, tá? Desapeguei assim, nossa, nível infinito. Tipo, tu tem que resolver aquele problema. E tu tem um distanciamento criativo. Se eu gosto, se eu não gosto, é irrelevante. Entendeu? Se aquilo está alinhado às minhas questões estéticas. Então, porque, por exemplo, vamos pensar... Voltando ao exemplo do supermercado, mas trazendo Casas Bahia, sei lá. Cara, se eu fizer uma comunicação, por exemplo, uma vinheta super clean, minimalista, eu posso ganhar um concurso de design, mas eu não vou vender. E eu não vou ser recontratado porque o ROI vai baixar. Entendeu? Então, tu tem que entender para além da forma, para além... O que eu acho é assim, por exemplo, quando a gente trabalha com... A animação depende. Às vezes o cliente não tem nada de ideia e tu faz. A gente tem feito bastante coisa para o painel ali Danilo, ali, o 3D. A gente tem uma parceria com a Emob ali, é bem bacana. Então a gente faz bastante conteúdo ali. E também tem essa parte do jogo, por exemplo. Muitas vezes gamificação. Porque assim, a moda passa... Mas quem tem café no bule fica, entendeu? Decanta, entendeu? Porque, cara, a gente já passou aqui por tanta moda de tudo que... Cara, inovação, era moda. Aí brota consultor de inovação, tem tudo que é buraco, velho. O cara que... Aquele negócio, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Quem não sabe fazer nem ensinar, consulta. Né, tipo, aí o cara vira consultor, entendeu? Cara, cada coisa que aparece... Cara, a gente trabalha com VR há muito tempo, porque a gente faz muito simulador, etc., para a indústria, né? A gente usa muito o VR na parte corporativa. Cara, chegou naquela lugar do metaverso, puta que pariu, velho, um monte de cara com uma teoria idiota falando de VR. O cara botou um VR na cara e tava lá fazendo postagem, entendeu? Então essas ondas, assim, são insuportáveis. Então vem essa galera, por exemplo, aquilo assim, na gamificação a gente está muito tranquilo, assim, então a gente vai orientar o cliente naquilo que a gente sabe que funciona e naquilo que sabe que não funciona. Se o cara começa a dizer, vamos fazer assim. Não, cara, assim não vai funcionar, velho. Porque aí... Isso é defender o cliente também. Tipo assim, defender o cliente não é dizer sim, senhor. Entendeu? Defender o cliente é defender ele das ideias deles que não vão funcionar. Porque ele não é um especialista. Com argumento. Isso, com argumento. Entendeu? E normalmente funciona. Os caras não são burros, os caras não estão lá. O cara não está numa empresa gigante porque ele é burro, entendeu? Então, se tu chegar com um argumento forte... e realmente faz sentido, e se tiver um processo bom de aprovação, então tem muita malandragem que tu pega, assim, tipo assim, tu trabalhar com empresa grande é difícil, para quem não está acostumado. Depois que tu pega o jeito... Tu fica mais tranquilo. Cara, fica até confortável, cara. Eu acho mais fácil trabalhar hoje com uma empresa grande do que com, sei lá, um cliente aleatório que... Porque, cara, numa empresa grande, ali é trabalho para todo mundo. Todo mundo quer tirar tua pauta, ninguém tem tanto apego. Tu pega um cliente, sei lá, que nunca trabalhou com... primeiro jogo, primeira animação que eu vou fazer. Cara, ele fica rodopiando, fritando ali, ele é inseguro, ele apresenta para 500 mil caras. Tipo, se você está fazendo mais uma ação para um cara que já fez 500 ações, ele já sabe o que pedir, ele já entende mais ou menos o que ele quer, ele já sabe o que funciona. Então, a coisa anda fácil para frente. Entendeu? Então, hoje, depois que tu te acostuma com o mercado corporativo, tu passa até a gostar. Porque as coisas, cara, tu tem que resolver em 2 semanas, 2 semanas, é uma semana, é 3 dias, é 3 dias. E tu consegue resolver porque é 3 dias para todo mundo sabe, entendeu? E não é a primeira vez que os caras estão fazendo, não vai ser a última. Então, se tu tem a maturidade
e a entrega, e tu tá trabalhando com gente que está acostumada a demandar aquilo, fica fácil. No início era muito bacana isso para os gringos. Tipo assim, quando a gente fazia os trabalhos outsourcing, pô, que depois é mais difícil aqui, mas tipo, cara, bem no início, quando nós fazia lá de Dora Aventureira, essas coisas assim, PlayStation e Xbox, jogo, cara, porra, vinha os model sheet, cara, com os modelinhos de frente, cartela de cores, número de polígonos, tudo, cara. Cara, uma coisa linda, velho. Tu olhava aquilo, caralho, tá tudo aqui certinho, velho. Aí tu chegava, e nós conseguia trabalhar quando entregava rápido, nós modelava bem. Sim, já vinha bem. Porra, vinha bem, entendeu? Diz, cara, assim, ó, é isso que tu tem que fazer, entendeu? Entendi. Beleza, entendi, fiz, tá aqui. Tá... Cara, aprovava rápido, cara. Só que isso foi uma escola de profissionalismo para vocês. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, o pessoal às vezes tem receio, se sente, quando tá começando, principalmente, né, meio intimidado por um contrato grande, uma empresa maior, mas depois que tu passa essa barreira, tu até curte, porque as coisas vêm mais estruturadas, entendeu? E aí tu sofre menos. Deixa eu aproveitar já tu falar uma coisa e pegando velha guarda, assim. Já teve alguma solução de algum jogo de uma empresa que tu aplicou? Alguma coisa que tu falou, isso aqui é de o público não sabia, mas tu e depois tu jogou pro time. Alguma solução, alguma coisa que tu pegou de um jogo lá do TK, que tu pegou de alguma coisa lá atrás, MSX, alguma coisa antiga que tu olhou assim para um projeto e já usou alguma coisa que tu lembrava de alguma coisa que tinha testado? Acho que sim, não diretamente, assim, porque eu acho que aí entra uma coisa que o Marcel gostava muito de falar isso, né? Tipo assim, a cultura de games, né? Entendeu? Tu tem que ter uma cultura. Então, o problema é por que muito jogo educativo não funciona? Por que muitas gamificações não funcionam? Porque o cara que está pensando não tem cultura de jogo. Entendeu? Então, ele vai tentar copiar o formato, a estética e não a essência. E aí, se tu não constrói uma mecânica bem construída ali, tu não vai ter engajamento. Entendeu? Então, mesmo que uma vez eu fui falar com os caras de venda ali da Dell, e o cara pegou e, o cara queria fazer uma gamificação, coisa... disse, não, que tá pensando meio banco imobiliário, isso aqui, botou as casas. Eu disse, cara, isso que tu tá fazendo, cara, é pegar a tua planilha de vendas ali, sabe? Teu ranking de vendas, velho, botando no tabuleiro, encaixando e transformando no banco imobiliário. É a mesma merda, velho, não mudou nada, entendeu? O cara vai continuar vendo do mesmo jeito, entendeu? E é um ranking burro, entendeu? Porque o ranking que tu... Isso é uma coisa que também não funciona. O ranking... Se tu faz um ranking simples, ele é um ranking que desmotiva, porque tu tem 1.000 jogadores... Por exemplo, que é muito comum assim, esse erro de engajamento. Assim. Tu tem 1.000 jogadores, sei lá, 1.000 funcionários. Tu vai botar os 1.000 caras a jogar. Tu dá prêmio para os 2 primeiros? Cara, segunda semana assim, da meta de vendas, o cara olhou ali, tipo... Eu não vou conseguir alcançar isso. Não vou conseguir, foda-se, não valeu. Consigo de meta nenhuma. Valeu, tchau, fui, entendeu? Tipo, o filho da puta ela já tá com 1 milhão de pontos lá, não vou chegar nem perto. Então, foda-se. Então, tu motiva 5 e desmotiva 995. Então, sim, na verdade foi mais nocivo do que benéfico para a empresa. Isso. Mas as coisas o pessoal não enxerga. O pessoal acha que gamificar é fazer um ranking, é botar um tabuleiro, é fazer... fazer um ranking é clássico. O ranking o pessoal acha, nossa... Ranking é uma coisa que é extremamente perigosa, assim, porque que tu vai jogar um jogo multiplayer, quando não tem um ranking, tu tem que construir uma reputação dentro do jogo, porque senão estraga a experiência para todo mundo. Mas é o problema do software educativo. Tipo, às vezes o software educativo é um livro tipo, que tu olha assim, o livro é mais divertido. Isso, cara. Essa parte de gamificação é muito a minha praia. Assim, por exemplo, porque o pessoal pensa a gamificação como software ou como jogo de tabuleiro. E aí tu tem essas questões assim, na aula, assim, eu dou aula, assim, já tem vários workshops sobre gamificação para professor também. Então, o que acontece? A gamificação ela tem que é uma forma de tu pensar. E basicamente pensar em como tu vai manipular. Assim, todo jogo é uma manipulação do sentimento do jogador. Sim. Se o jogador não sente nada, o jogo não funciona. Entendeu? Um conteúdo corporativo ou educativo é muito mais chato de fazer isso. Entendeu? Tu tem que ser muito mais malandro, é muito mais difícil. O professor, o jogo educativo normalmente é chato porque o cara bota o conteúdo primeiro. Ele pensa no conteúdo e tenta encaixar aquele conteúdo em alguma coisa parecida com o jogo que ele... Em alguma mecânica. Alguma coisa mas que muitas vezes não encaixa, que não funciona, que a motivação é ineficiente, que pensa em premiação, que muitas vezes vai ser uma punição. Vai chegar na faculdade, vai dar, sei lá, uma estrelinha pro cara, o cara vai mal para não ganhar estrela, entendeu? Não vai querer pagar o mico. Então, um exemplo que eu fazia para as aulas de 3D, quando as turmas eram maiores, tipo, que, cara, funcionava muito bem, que era uma gamificação na aula, eu gosto de usar como exemplo, que era o seguinte... 3D é difícil, né? Para quem está começando.
E aí eu fazia um exercício, eles faziam comigo, né? Aquela coisa acompanhando. Depois, no final da aula, eu disse, tá, agora você tem que fazer uma peça sozinhos. Uhum. Só que aí, o que era aquilo? Cara, não tinha uma folha de papel, não tinha nada. Mas era uma aula gamificada. Eu chegava e dizia assim, tá, então, quem acabar, sai primeiro. Então... Mas que acabar certo. Isso, quem acabar certo, me mostrar, quem acabar, sai primeiro. A aula ia até 12h40, galera com fome. Tipo assim, era uma recompensa que... É que a gamificação funciona se tem de teu público. A galera... É uma recompensa que interessa a todos. Todo mundo quer sair mais cedo da aula. Sim. Entendeu? Então, os caras se puxam. Cara, e aí tem a questão da estima, do capital social. Cara, era divertidíssimo, velho. O primeiro que acabava, velho, ele acabava, ele desfilava. Tchau, galera, seus burros. Tô indo, tá? Fui, tirava onda, status do cara. Ao mesmo tempo era um feedback. Porque se o cara tá saindo é porque ele tá manjando. Se eu tô no ele final, internalizou, ele entendeu. Isso. Não, e se eu tô no final, se todo mundo começou a ir embora e eu tô aqui... É porque eu tô fudido, entendeu? Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. E eu, como professor, sei que esse aluno precisa de um pouco mais de cuidado. E a turma tá vazia, eu posso dar mais atenção. Tu resolve um monte de problema, uma mecânica simples que não tem nada escrito, entendeu? Mas que funciona naquele público. Então é isso, assim, sabe? Então tu pegar e tu levar esse expertise, assim, pra uma... Cara, esses jogos que a gente fez que foram premiados, cara... 2, 3 meses envolvendo, cara, indo na empresa, falando, cara, aí tu vai para um universo que não são teu, cara. O da Coopercarga, que a gente ganhou o Top Ser Humano lá de Santa Catarina, cara, porra, ia até lá, a Concórdia, longe pra caralho, ficava lá 2, 3 dias, falava com caminhoneiro, com tudo, pô, tu entra nos outros... Tem esse lado legal, assim, do lado corporativo, que tu conhece o universo... Tu vai para um universo que tu é completamente alienígena. Alienígena, e tu tem que entender, entrevistar, conhecer. Cara, eu já entrei em siderúrgica, já entrei caminhoneiro, varejo, várias coisas. Cara, como tu vê, tu tá fazendo negócio para Petrobras, tipo assim, um monte de canos, troço que não tem nada a ver contigo, entendeu? Beleza. Uma dessa, o cara parece estar numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Não, cara, que a gente fez ali que eu fui na siderúrgica, velho. A gente fez um simulador para máquina de esgotamento. Cara, tipo, ferro guzo, velho. O negócio tem que botar aquelas roupas de amianto, meu. O negócio vira, parece um sol, velho. Parece que vai derreter, velho. Sabe os velhos, referência de velho, mas bem, Indiana Jones, sabe? Os caras quando o cara abre, os caras começam a derreter, os nazistas começam a derreter. É quase cara. isso. É quase isso, velho. Pô, cara, tu tá no negócio, tudo tá lá 2.000 graus, cara, tá louco? É um serviço de tradução de realidades, na verdade. Isso, tem um pouco disso, com certeza. Tu tem que entrar e aí também entra nas expertise. Por exemplo, às vezes o cara quer uma coisa rápida, coisa não dá pra fazer. Também tu tem que aprender a... Dizer não. Dizer não. Assim, ó. Legal, bacana, mas não. No nível de expectativa que tu tem, precisaria de mais tempo, mais dinheiro, mais tudo. E aí tu resolve também, tu também aprende a resolver essas coisas de uma forma mais elegante, com preço, com detalhamento. Então, por exemplo, hoje a gente faz uma proposta mais trabalhadinha, diz o que vai ter e o que não vai ter. É tão importante quanto o que tu vai fazer nos contratos maiores. Se for coisa de animação, jogo, nem contrato tem, é só ordem de serviço. Mas quando é uma ação de gamificação, um simulador, uma coisa que você tem vários meses de trabalho, aí tu tem que botar lá tudo que tu vai fazer e tu tem que botar tudo que não... Porque, assim, normalmente a gente leva um contrato com 2, 3 opções. Tipo, meio com um cardápio, e o que a gente não quer fazer, que vai ser encrenca, a gente bota o preço mais alto. E aí tu diz... Porque, assim, se eu for dizer assim para o cliente, dizer assim, cara, olha só, é o que tu quer, mas do jeito que tu quer não vai dar... Então, vamos fazer desse jeito. O cara vai achar que é má vontade, que isso, que aquilo. Se tu chega e diz, cara, isso aqui vai funcionar do jeito que tu quer. É viável, é mais rápido, eu faço em, sei lá, 6 meses, por X mil reais. Isso aqui que tu quer? Muito legal, mas olha só, vai levar 12 meses, vai custar não sei 3 quanto. 3 vezes mais. 3 vezes mais coisa. E aí, o cara escolhe só que aquele contrato do que diz, ele te protege, porque o que tu vai dizer? Isso é o que não foi contratado. Porque se tu bota só o que tu vai entregar, isso é uma malandragem. O que acontece? O cara pode começar a te forçar a ir para o lado que tu não queria. E tu não tem nada em contrato que te defenda. Entendeu? Que tu não pode chegar e dizer, cara, não
Não é isso que foi contratado. Isso aqui era o plano B. Olha o direito aí, olha o direito aí. Olha o direito. Diz que não valeu nada. Aqui, ó, te ensinou pra caramba. Não foi o direito, foi se fudendo mesmo. Tanto que fazer coisa que não estava em contrato e pensando, porra, eu já estou fazendo agora esse contrato. Tá, tu trouxe a referência do Indiana Jones, né? Então vamos botar aquele momento, botar o chapéu do Indiana Jones e desbravando um pouco mais da coisa. Nesse início, tá? No início da Napalm, no início de quando vocês começaram mesmo, como é que tu via a relação entre as empresas, entre a galera daqui, legal. Assim, tipo... Era muito legal. Que tu pode nos contar disso, assim, como é que era a relação com os outros estúdios? Saudades. Como é que começou isso aí? Tá, primeiro, aí junta ali eu, o Marcel e o André, a gente monta na Palma, o Marcel tinha essa relação com a Souto Lodge, e aí a gente conheceu o Cris, que acaba conhecendo vários caras ali, o que a gente se deu mais era o Cris ali, que faz os roteiros, enfim, né, escreve. Perdão, o Cris Cassel-Smith. Acho que é. Não o Cris, não o Licavca. Isso aí. Eu conheço os dois, tá? Exato, é porque tem os dois Cris da mesma empresa. Aí a gente conhece a galera da Kiris, começando também. O Ivan, porque nessa época o Marcel estava dando aula na Fevale, ele conhece o Ivan, da Fevale. O Ed também, parceirão. Então, toda essa galera se conhecia. O Marçal, o Cris, que era da Fevale. Enfim, essa galera toda se conhece e começa a trocar uma ideia e era um troço muito assim, pô, é legal que tu desenvolve jogo, isso, aquilo, aí conversava. Aí começou, a gente, como trabalho tinha essa proximidade com a publicidade, nisso a gente começa a fazer alguns eventos junto com a Kiris, né, de falar em ser convidado para algum evento, outro falar sobre jogos. E aí essa galera toda se conhecia, cara, porque eram tão pouca gente, assim, realmente com empresa criando jogo, que eu acho que quase todo mundo se conhecia. Então, dessa época ali, era os guri da Rockhead, o Augusto, da Invent Fora, que eu falei com vocês, tipo, a gente chegou a dividir sala, entendeu? Fizemos um projeto junto, porque assim, o que acontece? O Augusto, ele era uma época que ele estava sozinho, ele só programava. E o nosso negócio era arte. Exatamente. Então, a gente junta a fome com a vontade de comer, entendeu? Nessa época. E nós fazíamos o jogo junto, fizemos alguns jogos grandes para a Caipirinha Games, lá para a Alemanha. A gente tinha os contratos eram do Augusto, só que nós fazíamos toda a arte. Né? Então, foi uma experiência bem bacana, assim, até porque eram jogos mesmo para publisher, então tinha todo o processo de debug depois, tinha aqueles Excel gigante com lista de... Nossa, lista de tutor. Chegava ali, o Augusto estava meio triste, eu sabia que tinha vindo um cheat de erro. A tinha visto uma tabela gigantesca de bug, né, para corrigir. Tinha essa proximidade com o gurizada da Kiris ali, o Ivan. Então, tinha todo mundo meio que se conhecia, assim. Daí que surge a AD Jogos, entendeu? Porque nós criamos a gente se sentia muito abandonado, na realidade, assim. Tu chegava assim... Acho que essa é uma dos grandes motivos. Tu ia a lei de incentivo à cultura. Beleza. Curta-metragem tinha verba. Longa, documentário. Para jogo não tinha, entendeu? Então, quando nós olhava para o ecossistema que já existia de governo de qualquer área, do agro, tu tem incentivo para isso, para aquilo, para aquilo. Pô, para jogo não tinha porra nenhuma, entendeu? Então, a gente começou a ficar incomodado com isso, assim, e a gente começou a achar que tinha que se organizar para conseguir, de forma coletiva, chamar mais atenção. E acho que funcionou. Acho que a AD Jogos vem fazendo um trabalho aí que já trouxe bastante frutos aí, né, para a comunidade. Tinha uma... Como é que é? E olhando para as novas gerações, esse senso de, às vezes, isso aqui eu não vou conseguir dar conta, mas eu sei quem vai dar conta. Vocês tinham muito essa brodagem do tipo, esse é um serviço que eu não vou conseguir dar conta agora, passa para outro e um vai fortalecendo o outro. Cara, assim, tinha, mas acho que não era uma coisa tão coletiva. Acho que era muito caso a caso, assim, sabe? Por afinidade mesmo. Então, por exemplo, a gente se deu bem com o Augusto lá, ficamos um ano, acho, trabalhando, dividindo sala e coisa. Depois, também teve a situação ali com o pessoal da Rockhead, o Cris, gente fina, que eles estavam fazendo o jogo do Ronaldinho, né, de Super Dash. Eles começam a fazer Brad Joker, o jogo do Ronaldinho Super Dash.
E aí o Starlit explode, eles estavam sem tempo para tocar o Ronaldinho, e eles passam o Ronaldinho para a gente toca mais 2, 3 anos o Ronaldinho. Foi uma experiência muito a fuder, assim, porque... por um lado, porque como nós tínhamos acesso aos dados ali, aos analíticos, assim, tipo, me lembro um dia que o Ronaldinho fez uma postagem, surgiu a nova versão que nós tínhamos trabalhado. Cara, 500 mil downloads numa tarde, velho, um troço absurdo, assim, o poder de ter um influenciador, assim, era meio assustador, assim, tu olhava, tipo, o cara fez uma postagem, uma foto com o joguinho ali, lançado o negócio, baixou um monte de downloads, então tinha essas coisas, tinha essa camaradagem, assim, mas era muito, não entendo que seja uma coisa, assim, de todo mundo, até porque as empresas eram muito diversas e estavam em estados diferentes, né, então, tipo, aquele já estava começando a voar, né, estava decolando já naquela época, depois começou o pessoal da Rockhead também, então estavam em estágios diferentes ali, as empresas, né, mas existia essa camaradagem, essa boa vontade, todo mundo conversava com todo mundo, assim. Então, era bacana. Deixa eu aproveitar uma outra coisa tua. Tu falou de duas coisas que a gente às vezes fala e duas coisas são interessantes. Tu falou de gamification e de RV. Como é que é um pouco do Thiago, um pouco da Ana Paula também, de tipo assim, RV, isso aqui é interessante para isso. Que tu vê o caminho, tu vê que vai desdobrar. E de às vezes entendendo, tipo, como é que eu resisto... eu vejo que tu estava brincando como é que é. Eu sei que aqui tem um caminho, tem algo que eu posso trabalhar. Isso tem um potencial de pegar. Tem esses momentos tipo metaverso ou gamification, que tinha lá atrás, como é que é. Saiu alguma coisa de Jenny McGonigal, todo mundo vai fazer game. Como é que é isso de resistir, saber manter, tipo assim, isso não é moda para mim. Isso para mim é uma coisa que eu entendo como algo que é importante, que é um segmento que eu posso atuar. Como é que é esse fator resistência, assim? Cara, eu acho que assim, é uma coisa que a gente também aprendeu com o tempo e, cara, assim, falar é fácil, fazer é difícil. Então, quem tem a capacidade técnica, tipo assim, a gente está 17 anos no mercado porque as pessoas falam, na hora que tem que fazer, chama a gente, ou algum outro, tipo assim, aí fica... não tem tanta gente que sabe trabalhar com o mundo corporativo, entendeu? Então, cara, a gente nunca tá sem trabalho, entendeu? Felizmente. Porque... E a gente, assim, é uma empresa que é muito low profile, assim, em termos de rede social, essas coisas. A gente não tem nada, entendeu? Tipo assim, temos ali... A gente não posta, não tem saco, entendeu? Porque organicamente sempre vem, entendeu? A gente não é dessa geração, assim, de ficar... assim, para nós fazer uma postagem é um sacrifício, entendeu? Não faz parte da nossa essência, mas é realmente uma obrigação, assim, tipo assim, a gente não gosta. Mas sempre tem trabalho por isso, entendeu? Tu tem um network que te sustenta porque não é tanta gente que faça. O Brasil ele tem muito essa característica, eu acho, em relativo à tecnologia. Cara, todo mundo fala. Agora, na hora de desenvolver mesmo... Na hora de fazer, fica meia dúzia, entendeu? Então, acho que é muito por isso, assim. E aí, tu tem essa questão de de ter essa demanda contínua, porque quando o projeto realmente virou projeto e alguém tem que dar vida, alguém tem que fazer. Então, muitas vezes acaba caindo pra gente. Mas tem essa visão, assim, tipo assim, porque, cara, é só tu não deixar ser tão influenciável, assim, pelas... Tipo, cara, rede social, quando começou o metaverso, todo mundo falando de metaverso, insuportável. Cara, a gente teve, na Ana Palma, a gente teve todos os quests. Tipo assim, a gente comprou quando ele era um projeto do Kickstarter. A gente recebeu o Oculus 1, que era bizarro, assim, a resolução, mas para nós era fantástico. Uma maletinha linda. Isso. Eu adoro a maletinha. Cara, então a gente teve teve a D2K, tipo assim, a gente sempre trabalhou desde o início com o VR, sempre curtiu e teve todos os óculos. Então, aí tu vê aquele monte de idiota falando que, cara, um festival de besteira, entendeu? Aí o Zuckerberg também dá aquela erra na mão, pesa demais. Aí daqui a pouco vem uma galera dizendo que não vai. Eu me lembro que essa disciplina veio aluno me questionar, mas o meu trabalho, uma agência digital meio moderninha, tinha que o metaverso morreu, que o VR não existe, não vai para frente. Eu disse, cara, falando merda, velho, entendeu? Tipo, esquece, vai vir, porque é o futuro natural, entendeu? Tipo assim, é um caminho natural, vai ter isso. Vai ser para todo mundo? Não. Vai todo mundo passar com óculos o dia inteiro na cara? Não, cara. Não é isso.
mas vai ter seu espaço no entretenimento, porque quem gosta de jogar VR gosta, porque é muito imersivo, é diferente. Mas, cara, ele é um oceano de possibilidades gigantesco no mundo corporativo, cara. Todo mundo vai ter Smart Glass. Cara, Smart Glass ele vai vir, se vai ser mais VR ou menos, cara. Tipo, tu pega um cara que trabalha na logística, é que a galera é muito diferente. Vive numa bolhazinha, nunca pisou numa indústria, não sabe onde nunca botou um CA, que é o calçado, né, com segurança na vida. Então o cara não tem ideia, é um outro universo, entendeu? Cara, tu chega ali, tu tá num depósito com 500 mil coisas, no Smart Glass vai fazer a festa naquilo ali, entendeu? Vai guiar o cara ali dentro. Tem vários setores que tu não precisa o cara ficar parar, tirar, mexer, entendeu? Então, o próprio VR, treinamento corporativo, cara, em questões críticas, cara. Cara, assim, ó, a gente fez um simulador que tinha mais de 100 botão. O cara apertava uma máquina, mais de 100 botão. Cara, mais de 100 botão, velho. Cara, não tem PPT que dê conta, velho. Entendeu? É um inferno treinar. Treinamento industrial é um inferno, cara. Porque, pô, como é que eu vou treinar o cara aqui? Tem e mais tu não pode levar o cara tipo, um treinamento para toda pra situação. Tu não pode parar a fábrica para treinar o cara. E daqui a pouco, numa situação que tu bota a vida da pessoa em risco. E a fábrica em risco. E a fábrica, mas é isso, cara. Tipo assim, tu pega a parte de siderurgia, cara. Exato. Se o cara é ratear ali, que tá com um negócio, o cara vazar aço fundido na planta da fábrica, cara. Já aconteceu. É um prejuízo bilionário. Por que a primeira indústria que adotou o simulador é a aeronáutica? Os primeiros. Porque, porra, cai um avião, prejuízo do capeta, entendeu? Não só pelo prejuízo do avião, mas toda a indenização que tem que fazer. É um lugar que erro zero. Onde tem erro zero, tem simulador, cara. Entendeu? Então, é que as pessoas pensam muito na sua bolha, entendeu? Tem uma dificuldade assim, Isso é uma coisa que eu falo, que a gente aprendeu bastante. Ir para outros corpos, entendeu? Sim, se teletransportar, entendeu? Para outras realidades. E aí tu vai desenvolvendo essa habilidade. Começa a ficar assim, é uma coisa que eu noto muito, assim, também tá falando de revisão de jogos, né? Tipo, com o tempo desenvolvendo, tu começa a aprender a ver o teu produto em terceira pessoa. Tu vai aprendendo a sair do teu corpo e vestir ali o usuário com mais... O usuário. E fazer as perguntas difíceis e os erros possíveis. É uma coisa que a gente, naturalmente, o cara não faz. Ele tenta entender o universo pelo seu ponto de vista. Tu é forçado a praticar isso. Não é uma coisa que, com o tempo, também, tu vai desenvolvendo essa habilidade de, se eu for o usuário, como é que eu vou ver o meu produto desse jeito? E isso também aumenta a tua chance de acerto nos teus produtos depois, porque tu consegue antecipar uma série de problemas que antes, talvez, se tu tem um pouco mais imaturo, tu não consegue, né? Deixa eu usar exatamente isso e voltar e pensar no dev novo que está vendo isso. Boa parte do aprendizado tem de talento, tem de conhecimento técnico. Ia brincar contigo como é que é. Uma coisa é a gente pagar caro pra caramba pelo DK1 do Rift e outra você pagar $300 numa Best Buy. Uma coisa já está pronta. Mas também olhando para o Thiago dev, Thiago empresário, Thiago professor. Uma skill importante para as novas gerações é aprender, tipo assim, as coisas não vão vir tão fáceis. Você vai ter que dar tempo ao tempo e também olhar para o erro como o debug do teu próprio erro. Com certeza. Eu acho que o principal é a resiliência, entendeu? Se tu enche o saco rápido... Cara, assim, se tu desiste rápido, tu vai estar sempre recomeçando, entendeu? Tu não vai ser bom em nada nunca. Então, E tem coisa que não adianta... Tem coisa que não tem como acelerar, cara. Tipo assim, acho que é uma questão que eu acho que é muito complicado. Mais difícil para a gurizada mais nova entender. Acho que a gente lidava isso melhor com a ideia de carreira, de longo termo. Porque, assim, não tem coisa que... Experiência não tem como tu acelerar muito. Entendeu? Pega o dev lá, sênior lá, que tem 10, 20 anos de desenvolvimento, o cara... Ele sabe muito porque ele passou por muita situação, ele vivenciou isso. Então, tu tem que ter... como a gente fala na publicidade, né? Musculatura. Tu tem que desenvolver a musculatura para te resistir. Então, muita gente, às vezes, tem uma ansiedade de resolver as coisas muito rápido, de conseguir. E aí vai de cada um. Às vezes, o cara tem o kit completo, entendeu? Pode ser que o cara se dê super bem, entendeu? Mas a maioria das pessoas não tem o kit completo. Eu não tinha, entendeu? Então, por exemplo, é que às vezes... um lado, assim, eu brinco assim, que a maior habilidade que eu desenvolvi no negócio, assim, é ser gestão de ansiedade de cliente,
e de maluquice de nerd, entendeu? Gestão de nerd e gestão de ansiedade de cliente. Eu sou uma esponja que fico no meio ali para as coisas funcionarem, entendeu? Então, eu sei como gerenciar a ansiedade do cliente para ele não surtar na hora errada, por besteira. Isso é uma coisa que a gurizada nova faz muito errado, por exemplo, a mania de se fazer de louco. Cara, se fazer de louco só funciona em casa. Cara, a pior coisa que tu pode fazer no mundo corporativo é se fazer de louco, porque tu vai deixar a ansiedade do teu cliente subir para casa do caralho. Tipo assim, eu falo até pros alunos, mas não escuta, cara. O meu negocinho do WhatsApp tem um azulzinho ali marcado, cara, sabe? Porque, cara, tu não tá querendo dar godô na tua namorada, cara. O negócio é trabalho, entendeu? Se o cliente te manda uma mensagem e ele vê que tu viu e tu não respondeu na hora, ele já fica mais calmo. Então, o cara viu. Entendeu? Se tu manda uma mensagem pro cara e não sabe se o cara viu ou não viu, o cara já vai começar a encher o saco, já vai surtar. A ansiedade do cara já vai para... Então, são pequenas coisas que tu vai aprendendo que vão ficando automáticas no teu dia a dia que a galera passa desapercebido e depois se ferra porque deixou aquela coisa crescer que não precisava. Acaba sendo entendeu? um tato social. Um tato social total, com responder rápido, responder, não consigo agora. Daqui a pouco. Às vezes responder, justamente, só responder. Não consigo agora, te dou uma atenção daqui a pouco. Isso, já faz uma diferença absurda, entendeu? Agora, se fazer de louco é sempre a pior alternativa possível. E a gurizada faz muito isso. Está acostumado a fazer. Funcionou no colégio, funcionou em casa. Tenta no trabalho, né? Tenta, vai que cola. Às vezes é demitido, mas tudo bem. Aprende ou é demitido, né? Uma das duas coisas acaba acontecendo. Mas tem essa dificuldade, assim. Deixa eu te fazer uma... A gente tem um momento do nosso papo que ele acaba indo para um lado mais... conversa de entrevista dessas talk show da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Tu, na tua formação, na tua criação, tu jogou? Joguei. Muito. Tu jogou coisa? Sim e não. Digamos assim. Gurizão, sim, joguei muito. Até metade da faculdade, mais ou menos. Aí, quando começa a apertar mesmo, eu paro de jogar, porque ou eu jogava ou me formava. Na época de Doom, Duke Nukem, porra. Ficava lá jogando aquelas porra, chegava para as mulheres, shake, baby. Exatamente. Easter egg do Duke Nukem. Duke Nukem, Doom, foi uma desgraça, entendeu? Aí o meu irmão já estava formado, já estava morando em São Paulo, nerdzão também, né? Ciência da computação. Aí ele voltava, assim, feriadão, alguma coisa, voltava para casa e disse, cara, tu instala o jogo e depois tu tira, velho, não deixa aí. É o poder do irmão mais velho. Ele chegava, ele jogava, instalava o jogo, desinstalava e saía, porque ou jogava ou me formava, as duas coisas não aconteciam ao mesmo tempo. E dessa época, assim, qual que te marcou? Tem algum que te falou marcou? De Duke, falou Duke Nukem, Doom... Desses mais antigos, era isso. E muitos... River Raid, joguei muito. Shoplifter também, que era um helicópterozinho que tu tinha que fazer as missões. Do lado. Atari, geração Atari. Jogava aquelas merdas Olimpíadas, com os dedos cheios de calça. Aí tu, psicopata, apertando aquele troço. Então, tinha os joguinhos também de... Minha irmã foi pro Canadá, ela trouxe um Kibert. Kibert quase ninguém joga, né? Era um aparelho, tipo um flipper pequenininho. Jogava bastante. Então, tinha os primeiros Donkey Kong, aqueles joguinhos pequenininhos. Jogava bastante coisa. Aí depois me formo, aí volto a jogar um pouco, assim, mas... E aí depois começo a trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar com... Na Palma começa em 2008, já lança ali começa junto com os mobile. Aí começa a jogar bastante mobile, mas aí já é uma parada diferente, entendeu? Aí tu já é jogo desenvolvedor, aí tu já joga para ver a estrutura do jogo, tu já joga para ver como é a estrutura do ranking, como é que eu fiz ali. Olho clínico da coisa. Isso, aí joguei um monte de jogo mobile, jogo que, cara, que não tinha nada a ver comigo, assim, para estudar. Cara, joguei, me lembro quando teve estava fazendo, não sei qual jogo nós estava fazendo, enfim, mas tinha um jogo que a gente estava fazendo que, cara, eu joguei porque eu queria ver a estrutura de monetização e coisa do jogo das Kardashians, joguei vários, entendeu? Tipo, por que essa merda tá fazendo tanto dinheiro, entendeu? Aí eu ficava jogando lá para ver como é que para entender a mecânica. Não gostava, mas jogava, entendeu? Então tinha essa coisa assim, muito de tu jogar para estudar, para ver
muito Candy Crush, aprendi muito com Candy Crush, tipo, tem umas coisas maravilhosas, assim, sutilezas, assim, são coisas que o cara que tá jogando, por exemplo, a esqueminha do ranking dele, né, então tu além de ser tudo animadinho, bem feitinho, ele te mostra ali, tu sempre ganha 3 casinhas no ranking para dizer que tô melhorando, entendeu? Se eu chegar assim, tu tirou 100º lugar, pô, uma merda, agora tu dizer, cara, tu começou em 100º, mas tu passou 101º, 99, 98, agora tu é o 97º jogador, pô, melhorou, pô, ganhei 3 casas, entendeu? Essas coisinhas assim que são... O jogo tem muito disso. Feedback positivo, né? Isso, essa sutilezinha. Eu gostava de ficar vendo essas coisinhas, assim, sabe? De feedback, de coisa, como é que o cara construi aquele micro-engajamento, assim, aquelas coisinhas que não tá no rascunho do game design, mas que... Porque, assim, cara, ainda sobre Candy Crush, cara, Tile Match existe há muito tempo, entendeu? Sim. Tipo, muitos. Por que só ele fez sucesso? Porque os caras acertaram os detalhes melhor, entendeu? Se tu não acerta essa comunicação, dificulta. E hoje tu olha teus filhos jogando, fica olhando atrás, assim, dupla posição de pai. O que tá jogando em mais uma posição de game designer? Joga mais aí pra eu dar uma olhada. Já fiz isso, mas assim, mais quando os jogos que a gente fazia, coisa dava para eles jogar e dar uma olhada ali, como é que eles estão jogando, mas os jogos deles, assim... Jogo bastante, tipo assim, a minha do meio não é nada game, mas meu filho é nerdzão a full. Até brigo com ele, porque joga demais, que filho da puta. Quando eu vejo 3 da manhã, 5 da manhã, tá lá jogando aquelas merdas, que dá uns tapas de vez em quando. E a minha pequena também, cara. Aí é a geração Roblox. Roblox é genial, né, cara? Roblox eu acho maravilhoso. Assim. Metaverso, sem se chamar de metaverso. Claro que é. Só que não é etiquetado como metaverso. Mas é isso. Mas, cara, metaverso existe Clube Penguin. Há muito tempo, entendeu? O Clube Penguin é outro. Cara, meu filho foi batizado jogando o Clube Penguin. Porque o que acontece? Ele começou a jogar e aí ele queria que eu ajudasse ele. Tem duas histórias assim, do meu filho que são engraçadas, assim, essa coisa de pai gamer. Tipo, primeiro começou a ganhar o Xbox lá, PlayStation, sei lá qual era que era. Faz tempo, já tinha uns 8, 9 anos, sei lá, uns 8 anos, começando a jogar. Aí tava jogando o joguinho do Batman lá. Aí tava jogando, né, lá. E quando ele era pequeno, jogava ali os joguinhos de CD, do McDonald's, coisas. Ele travava, eu ajudava ele a passar, né. Aí ele tá jogando lá com uns 7, 8 anos, sei lá, videogame, do jogo do Batman. Nunca tinha visto jogo do Batman na vida, né, cara. Aí peguei, ele disse, pai, não tô conseguindo passar da fase, me ajuda, né? Aquela memória. Eu disse, tá, beleza. Cara, peguei o controle, virei pro lado pra entender onde é que eu tava. Virei pro lado. Pai, tu é burro, é pro outro lado. Eu vou se fuder, velho. Jogo virado, não passa dessa fase aqui, velho. Não te ajudo mais, velho. Eu virei pro lado, já tava me xingando, cara. E é muito gamer isso, né, cara? Com tolerância zero, né? Então, eu disse, agora te vira. Então, tem isso, assim, né? Então, dessas... Falou de outra história. Teve essa aí do... Perdão, então, o pessoal para não esquecer que tu falou que tinha outra história. Tinha essa aí, deixa eu tentar me lembrar agora qual era a outra, que agora fugiu. Ih, daqui a pouco vem. Agora saiu. Mas, tipo assim, como é que é? Tu tá formando a tua própria nova geração. Não, cara, não. Agora assim, o jogo multiplayer, ele é a covardia com o cérebro de um adolescente, assim. Nossa época, os jogos não eram tão imersivos. E isso é uma coisa que preocupa, assim, um pouco, assim, assim, a hiper envolvimento, assim, por muitas e muitas horas. E a coisa, pelo menos para mim, assim, foi muito desequilibrado. Assim, eu joguei tive acesso muito antes dos outros, jogava muito antes dos outros. Mas, cara, eu sabia me gerenciar, até o ponto que na faculdade eu mesmo, por alto... Sim, tu soube o teu limite ali, preciso parar de jogar. Isso tá me prejudicando agora e eu não consigo controlar, entendeu? Então eu não jogo, entendeu? É meio que nem Alcoólicos Anônimos. Parou aí. Tu chega assim, é 880, entendeu? Então, mas aí consegui me formar. Fiz mestrado depois. Tá tudo bem. A coisa rendeu, mas... Tem esse lado, assim, que eu acho que já vai estar mais difícil a gurizada ter esse autocontrole, assim. Né? Acho que a galera vai muito para um lado, que, assim, é o exagero até, sabe, tu jogar dos 12, os 14, 16, aquela fase mais hardcore mesmo, acho tranquilo, mas depois o cara passa já dos 20 e poucos e continua com essa dificuldade de... Aí é complicado.
Se acostumou tanto que não consegue... Já não consegue voltar e é difícil. Tem que ter prioridades. Caramba. Time flies. Exatamente. Não, mas é por isso, esse é o bom, entende? Eu acho que tem uma... E é massa porque cada episódio que a gente tá gravando aqui, a gente vai percebendo que, cara, não adianta, a gente precisa ter outros, chamar de novo a galera, porque tem histórias, tem muita coisa interessante pra gente deixar registrado, né? E a função disso daqui é justamente isso, deixar registrado para daqui a pouco formar novas cabeças aí. Não, eu acho que o registro é bacana, assim, pensando... Achei legal a iniciativa, porque realmente tem muita história ali do início, né? Então, se não for a DJogos a fazer isso, ninguém vai registrar. Entendeu? Vai só se perder no tempo, né? Mas tem uma galera. E era essa galerinha mesmo, assim, cara. Me lembro agora, tô falando ali, a galera toda se conhecia, né? O pessoal da Rockhead, o Augusto. Tá carregando as imagens na cabeça, assim. O objetivo, quem sabe num futuro aí a gente não consegue fazer um grande... Exatamente. Um grande megazord de pessoas. De coroa. Porque eu acho que é muito engraçado, assim. É muito interessante, para usar a palavra correta. São muitas pessoas que plantaram... E, tipo assim, vocês plantaram as sementes e hoje vocês não veem mais o horizonte, porque já cresceu a árvore e, felizmente, já tem bastante gente. Então, assim, a própria indústria, ela floresceu bastante, Sim. no bom sentido. Então, eu digo assim, esse desenvolvimento. Encaminhando um pouco, Thiago, assim, olhando o Thiago hoje, 25, olharia para o Thiago lá da faculdade, não só desinstala o jogo na hora que ficar ruim, mas assim, o que tu acha, tipo assim, que tu mudaria lá atrás na trajetória? O que tu gostaria, tipo assim, de ver devs novos, talvez não, tipo assim, pensando isso e cuidando isso? Bom, cara, mudaria muita coisa, entendeu? Porque assim, eu nunca fui um cara muito bom de prever as coisas. Foi muito mais no vai cavalo e na sofrência do que... Então, o lado bom é que tu acaba criando dando tanta cabeçada que o cara acaba tendo uma visão, assim, depois de uns anos, um espectro realista e consistente, assim, das coisas, mas... Isso que eu tava falando, assim, abrir empresa com 3 clones, entendeu? 3 caras que fazem a mesma coisa. Seria a primeira coisa, entendeu? Eu adoro esse conceito, cara. Tipo, porque é tendência natural. É teus parceiros, teus amigos. Afinidade, que tem claro. afinidade, beleza. Tu vai lá e faz, entendeu? Só que uma empresa não é isso, entendeu? Então, teria que começar diferente lá atrás. Muita coisa teria sido diferente. Mas aí tu nunca sabe também, né? Entendeu? Se tu fizesse tão diferente, não estaria aqui. Dariam certo. Então, bem ou mal, não posso reclamar, entendeu? Vivo disso, trabalho com o que eu gosto e vivo disso há 30 anos, entendeu? Então, sabe, você dizer que o cara vive de 3D desde 1990, cara, tipo... não é muita gente que pode ser isso. Então, sei lá, assim, tem esse lado, assim, de... Eu ia brincar contigo como é que é. 3D não do Toy Story, 3D do Cassiopeia, entende? Não, e antes do Cassiopeia, Cassiopeia veio depois. Pré-histórico. Pô, cara, eu aprendia na faculdade, era para DOS. Isso era uma coisa também que era bacana, assim, do TK-85, era tudo Basic e DOS e Assembly. Então, se não soubesse escrever o C2 //, tu não jogava, entendeu? Então, tu tinha 9, 10 anos, já escrevia aqui, pelo menos uma linhazinha de código ali, porque senão tu não jogava, era o preço a pagar. Tu vai dar um print, 2 pontos, aspa, teu nome na hora de assinar uma folha de chamada. Isso. Então, tinha esse lado, assim. Mas eu acho que assim, cara, conselho que eu daria, tá? Agora, falando mais sériozinho, assim, profundidade técnica. Se tu não for bom em alguma coisa, tu vai ter dificuldade, entendeu? Porque tu tem que ser melhor que a maioria em alguma coisa. Tem que ter aquilo que tu sabe fazer bem. E aí, nesse sentido, tem uma questão que eu vejo uma galera pipocando muito de uma área para outra.
é muita curiosidade e pouco foco. Então, às vezes, o cara... Tem uma galera que, cara, fica sambando de um lado para o outro, mas não fica bom em nada de verdade. Mesmo que tenha... Né, e tu vai levar um tempo para ser bom. Entendeu? Tipo assim, a curva de aprendizagem relevante, ela é longa. Né? Então, eu acho que mais agora com esse momento de inteligência artificial e etc., tu tem uma galera que está muito segura, assim, tipo... nossa, o que eu vou fazer? Porque se tu não for... Porque, assim, o que for fácil da IA fazer vai perder valor muito rápido. Vai ser só pedir para a IA, ela vai fazer. Então, isso não vai ter valor nenhum. Então, tu tem que saber, além disso, saber como ligar os pontos entre as diversas ferramentas. Então, tu bem ou mal... Eu acho que, de uma forma paradoxal, assim, quem tem mais conhecimento técnico está sendo mais valorizado que nunca, por um lado, assim, sabe? Porque, na realidade, hoje que tu pega ali... Tu vê que os cortes na indústria de desenvolvimento, mas quem está ficando é o sênior. As vagas estão sendo cortadas é do júnior, porque a IA faz o papel do júnior, que é o menos qualificado. Mas tem que ter algum faixa preta para ligar todos os pontos e etc. Então, tu tem toda uma burocracia, um processo. Quem já publicou seu primeiro jogo, isso, aquilo, pô, uma chatice, uma burocracia do capeta, entendeu? Tu sempre vai ter... toda essa parte assim, que tu tem que transpor. Então, quanto mais rápido tu te achar naquilo que tu quer ser bom, seja na arte, seja no som, seja na programação, tu tem que ter um norte e manter aquilo de uma forma consistente. Assim, eu digo assim, por mim. Cara, circulei fiz um monte de coisa diferente, mas sempre foi o 3D, entendeu? Sempre foi a computação gráfica. Eu faço há um tempo. E aí, daqui a pouco, fica que nem andar para frente, né, cara? Tu nem pensa mais. Né? Então, processo natural. Até brinco com os alunos, assim, de vez em quando, às vezes, né, que é aula de várias coisas, tipo, de computação gráfica e mais essa geração mais nova que é muito usuário, né, de app, coisa, eles têm dificuldade com computador e etc. Cara, como é que tu sabe tanto? Eu disse, porra, eu vi tudo nascer, cara. Eu me lembro do Photoshop, cara. Eu sou do tempo que no Photoshop, para te escrever, pra fazer um drop shadow, do dia que tu escrevia o texto e ele não era editável, porque ele rasterizava na hora e transformava em imagem. Aí tu fazia o texto com a cor que tu queria, tu duplicava ele em preto, botava o blur, puxava pro lado com o move, tu tinha o drop shadow. Exatamente. E fazia sucesso ainda. Tu chegava na apresentação, porra, lá o cara só fazia letra com sombrinha. Tá vendo essa barba branca? Exatamente. Essa barba branca é o Photoshop. Cara... Essa aqui é MSX, essa aqui é o TK, beleza. É isso aí. Então, mas tem esse conforto que eu acho que pra gurizada é mais... dá uma ansiedade maior. Porque pra quem era da nossa geração, que viu tudo nascer, é natural. É que nem pra essa geração agora vai ser o smartphone. Eles... viram o smartphone e estão acostumados, é natural para eles, e a IA vai ser também ao longo do tempo, né? Para nós foi essa parte inicial. Então, por um lado, assim, por mais que esteja muito louco, assim, agora tudo se mexendo muito rápido, mas tu tem uma base que te faz ser fácil acompanhar, né? Pelo menos mais fácil que para a maioria, porque tu tem muitos anos ali de bagagem, de entendimento mesmo, como é que funciona, né? Tem aquele memezinho, né, que é o cara lá com a nossa idade, assim, uns 40, 50 anos, dizendo, né, quando o computador... minha mãe me chama para consertar o computador dela. Meu filho me chama para consertar o computador dele. Eu tenho a impressão que a gente é a única geração que entende como é que essa merda funciona. E é mais ou menos isso, né? Demais, cara. O que teremos... Temos mais adiante agora, depois eu lembro da ordem que ficou. Mas a gente tem mais umas peças do quebra-cabeça. Isso é uma coisa que a gente gosta de olhar. Este é um podcast que ele tem que ser visto como série, não como episódio. Porque na cabeça sua, na sua cabeça, público, na sua cabeça, futuro dev, é que está o mapa todo que a gente está reconstruindo aqui, né? Próximo teremos Marçal e Cris. O próximo vai ser bem legal. O próximo da Lynx. Esse também é o outro que, assim... esse vai ser divertido. Esse vai ser divertido. Não, esse vai ser divertido. Todos até agora estão sendo, assim, ó, um mais divertido que o outro, cara. Tá sendo... É um papo que tá sendo muito massa. Marçal vai ser demais. E vamos ver
o que o futuro nos reserva. Não, exatamente assim, ó, eu acho que é isso. Como é que é? Esse falou como é que é? Eu estava lá, entende? Tipo assim, eu peguei um DK lá e disse assim, finalmente dá para fazer uma coisa para RV que não é como é, que não... Que era experimental, né? Exato, é aquela coisa, tipo assim... Primeiro era muito experimental. Exato, mas tipo assim, mas tá aqui, o aparelho tá aqui, existe esse aparelho, não é uma coisa de livro que a gente via. Nós ficamos meses esperando aquela porcaria chegar, cara. Porque ainda era Kickstarter, né? Tu pagava e ficava esperando lá uma hora. Tinha que te cadastrar como desenvolvedor, tinha toda uma burocracia para conseguir os jogos. Como é que é? Isto não é para consumidor final. Isso. Se você quer, pule fora. Exatamente. Mas foi legal. Eu lembro do 2 meu que veio com imposto. Sempre vinha. Sempre veio com imposto, paga lá a galera. Mas aí nós já estávamos com a empresa, já estava acostumado, já aceitava essa derrota, não tinha essa... já botava no preço ali, que sabia que ia vir, tinha que importar legalmente, coisa aí. Exato. E isso que até hoje o device, como é que é? Não é homologado pela Anatel, mas a gente também precisava usar, que também tem outras... mas nunca acho que vai ser um problema, né? Sim, sempre foi usado. Escala. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir e seguir as páginas da AD Jogos, do Cluster, da Fapergs, Famecos, PUC, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds. Vão atrás. Quer deixar alguma... Da Napalm. Eu sei que falou, mas as redes da Napalm tem um... E o site, porque tu não é old school. Napalmstudio.com.br. Tá? O site da Napalm. Tem também tem o LinkedIn, tem o Instagram. Vai ter alguma coisa lá, não esperem uma atualização muito frenética. Mas existe. Importante pelo menos o pessoal saber como contatar aí qualquer coisa. Tá. E nos vemos no próximo. Thiago, obrigadão mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, foi divertido. Baita papo. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.